Olá pessoal, boa tarde. Pronto, vamos dar início, tá certo? A nossa oficina de hoje, onde mais uma vez, né, eu gostaria somente de informar que esta oficina está sendo gravada, que é para o uso do Acessuas Trabalho. E aí, eu pergunto a vocês estão conseguindo visualizar essa imagem que eu estou apresentando agora? Oi, tá dando para visualizar? Oi, vocês estão vendo essa imagem? Certo. Então vamos lá, vamos aqui dar início, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mídias sociais como ferramenta de trabalho. Vamos trazer também a dinâmica em grupo e entrevista também de emprego, tá? E aí a gente vai trazer só um pouquinho mesmo as mídias sociais como ferramenta de trabalho, onde nós sabemos, né, gente, que assim, atualmente a tecnologia ela está cada vez mais avançada, né? E a gente agora está precisando se reinventar cada vez mais, né? Com essa ferramenta, né? Que chama-se a questão da própria internet, da tecnologia. E a gente sabe também que muitas pessoas hoje estão em busca mais dessa parte, né, tecnológica, né? E também procura também mais fazer o quê? Também fazer divulgação, né, do seu trabalho na questão das redes sociais. E aí as mídias sociais, ela hoje tá vindo muito forte, né? Tá cada vez mais forte como uma ferramenta de trabalho. E aí algumas dicas que eu trago aqui para vocês, como vem as vendas na internet, por exemplo, tem a questão de vendas de roupas, sapatos, acessórios, produtos de beleza. E aí com o crescimento da internet, a possibilidade também de atingir novos clientes e também de você poder mostrar um pouco mais do seu trabalho para milhares de pessoas. Isso nada mais nada menos do que significa ampliar justamente os seus horizontes para novas oportunidades, né? E outro ponto positivo com relação a isso é a questão da redução de custos, né? Como aluguel do espaço físico, porque muitas das vezes você tem um determinado trabalho, você quer pôr em prática, mas você não está naquele momento em condições de manter um aluguel de um espaço físico. E aí a internet também ela facilita essa questão, né? E assim, a noção de consumo ela vem se alterando nos últimos tempos, seja pela crise ou uma cultura de reciclagem de roupas, sapatos e acessórios. E um exemplo de tudo isso é os brechós, né? Muita gente também procura uma das formas de alternativa como os brechós. A gente sabe que é um valor mais em conta e tem produtos muito bons também, né? Se você for procurar direitinho, você vai encontrar. São produtos bons, né? Como questão de roupas, sapatos, bolsas, acessórios, enfim. E nos brechós você encontra um valor bem mais acessível, né? Outra dica também é você ser criador de conteúdo online, porque criar conteúdos online também é uma excelente forma também de estratégia para que as empresas possam também fortalecer a sua marca e com isso elas vão atrair novos clientes com a criação de conteúdos, né, que venham agregar valor ao negócio, certo? E a ideia é que você possa enganjar o seu público e criar uma interação também com informações úteis e dicas práticas para o seu dia a dia mesmo, tá certo? Outra coisa também que a gente observa bastante é que está sendo muito procurada essa questão de alimentação, até mesmo na questão de aplicativos, né, como o iFood, por exemplo, né? E aí muitas pessoas preferem mais fazer seu pedido pela internet ou até mesmo por telefone do que ir até aquele estabelecimento e fazer a compra. Tem até alguns supermercados, inclusive, né, que eles estão até utilizando dessa forma. Você liga, né, você faz o seu pedido, diz o que você quer e eles entregam até na tua casa. Então, assim, a alimentação, a procura por uma alimentação saudável, ela está sendo uma das alternativas. E aí vem crescendo muito nos últimos anos. Tipo, seja por uma procura de alimentos orgânicos, vegetarianos, tem alimentos também veganos,
né? E uma grande tendência são a venda de produtos naturais, a granel, e também marmitas saudáveis, né? A gente sabe que a alimentação é uma coisa, né, que as pessoas procuram sempre, né? Vocês entenderam até então essa parte? Querem trazer alguma informação, fazer alguma pergunta? Não, então Deu pra... Pronto, tá ótimo então. Então a gente agora vai pular agora para a parte, né, da entrevista, né? E aí a gente sabe que a entrevista, ela é um momento um pouco de nervoso, né? Deixa a gente um pouco nervoso, um pouco tenso, né? Quem já participou de entrevista sabe mais ou menos como é que funciona. Vocês já participaram de alguma entrevista? Eu já. E aí, conta aí um pouquinho como é que foi a tua experiência com a entrevista. Andressa disse que ainda não. E aí, foi Jaqueline que falou, foi Jaqueline que você já participou de entrevista. Conta aí um pouquinho da tua experiência. Foi um pouquinho intensa, nervosa, vergonhosa. Eu não consegui me expressar, não, então não consegui. Aí você não conseguiu se concentrar, foi isso? Foi aí, isso mesmo. Vem a questão também da ansiedade, né? De fica tipo se perguntando como é, o que é que vão me perguntar, será que isso vai dar certo? Vem uma série de perguntas, né? Uma série de questionamentos que a gente fica se fazendo e aí a gente fica muito nervoso, não é isso? Pronto. Mas aí eu vou trazer para vocês um pouquinho a questão da entrevista. A entrevista para uma vaga de emprego como a gente estava falando, por muitas das vezes ele é um momento de muito nervosismo, de medo, né? Aí vem aquela preocupação, a ansiedade também toma conta. E aí por isso devemos, a primeira coisa, estar preparado, porque isso aí é fundamental para que a gente possa ter um resultado satisfatório durante todo o processo seletivo, né? Porque assim, na verdade, o processo seletivo não inicia na entrevista, inicia na verdade a partir do contato telefônico, né? Ou então a partir do momento que você entrega o seu currículo, não é isso? E aí você está sempre sendo avaliado a todo tempo. E aí é importante a gente entender que o mercado de trabalho, ele está altamente competitivo. E devemos estar sempre em busca de qualificação, porque a gente está qualificado, isso aí é fundamental. E o objetivo da entrevista é justamente, pessoal, avaliar os conhecimentos técnicos específicos de um entrevistado de acordo também com o requisito da vaga. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês uns tipos de entrevista. Existe a entrevista técnica, que geralmente ela é realizada por meio de um profissional com domínio na área, no qual são feitos alguns questionamentos voltados mais para a questão da qualificação e a competência também que o cargo ele venha a ser exigido. Também poderá ser aplicado testes e provas para testar os conhecimentos e os níveis de habilidades de cada um. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, que o ideal é você você realmente colocar aquilo que você sabe fazer, né? Porque não adianta você dizer, por exemplo, que você mexe com a internet, né? No caso, com digitação, por exemplo. Você diz que lá no seu currículo que você tem o curso de informática, que você sabe mexer com digitação. E aí, quando chega na hora da prática, que eles vão te colocar para fazer o teste, e aí você não sabe fazer. Certo? Então tem que tomar muito cuidado, né? Isso com o que vocês vão estar colocando no currículo de vocês, se realmente vocês têm habilidade para aquilo ali, certo? Outra coisa também é a entrevista comportamental, tá? A entrevista comportamental, ela é uma entrevista onde avalia as habilidades e a personalidade do candidato. E aí, para verificar também se aquele candidato é compatível com as exigências do cargo, né? Se as habilidades daquele candidato é compatível com o cargo. Os pontos que são abordados vai desde as experiências anteriores, comportamentos diante de algumas situações e até a área de atuação que seria relevante para ocupar a vaga. Então, assim, como eu falei um pouquinho lá atrás, né? A gente está sempre sendo avaliado. Então, a gente tem que manter um comportamento, né?
que a gente sabe que quando a gente chega naquele local para a gente ser entrevistado, a partir do momento que a gente chega, a gente está sempre sendo observado. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Um pouco de cuidado com a questão do próprio comportamento mesmo, tá? E aí também eles podem te colocar, te dar alguma situação para que você possa estar vendo como é que você vai sobressair daquela situação, tá certo? Tem também a questão da entrevista em grupo. O próprio nome da entrevista já está dizendo em grupo, ele é coletivo, certo? E aí, esse tipo de entrevista, ele procura avaliar vários candidatos ao mesmo tempo e daí ele consegue filtrar alguns candidatos que sobressaem, né, diante de alguma situação que eles colocam lá, né? E além também que ele consegue verificar também como é que você vai conseguir trabalhar em equipe, o seu relacionamento com o grupo, certo? E aí, esse tipo de entrevista é mais ou menos para isso mesmo, tá? É mais para ver mesmo se vocês conseguem trabalhar em equipe, se vocês conseguem trabalhar em grupo, né, no coletivo, em conjunto. Como é que eles vão te colocar uma problemática e aí eles vão ver como é que você vai sobressair diante daquela problemática que eles colocarem, certo? Tem também entrevista por telefone. Geralmente, a gente sabe que assim, no contexto que estamos vivendo na nossa atualidade, vocês vão observar muito isso, que está tendo muita entrevista até por telefone mesmo, entrevista por vídeo, né? E geralmente esse tipo de entrevista por telefone é o primeiro contato com o candidato e por isso é importante, né, a maneira como vamos atender o telefone e a interação com o entrevistador. Essa entrevista ela é muito utilizada não apenas para coletar as informações básicas, mas também algumas informações que por algum motivo não constam no teu currículo, não ficou muito claro lá no teu currículo. Então assim, pessoal, vamos ficar muito atento na maneira como a gente vai atender o telefone, até porque a gente não sabe o que está do outro lado da linha, né? Às vezes a gente entrega um currículo, aí vamos dizer que passe 6 meses, 1 ano, para a gente ser chamado, mas aí eles entram em contato com a gente. A partir do momento que eles entram em contato com a gente já está sendo avaliado ali. Então, vamos atender o telefone educadamente, né? Não vamos, jamais vamos estar gritando ou com grosseria, porque, imagina, alguém de lá da empresa que achou muito bom o teu currículo, está querendo ali que você passe uma seleção, né, para que você possa trabalhar naquela empresa. E a partir do momento que você atende o telefone com grosseria, né, de uma forma que não é adequada, aí você pode ser eliminado dali mesmo, tá certo? Então é bom vocês ficarem sempre atentos nessa questão do telefone também, tá? Tem também a entrevista por vídeo. Esse tipo de entrevista por vídeo também está sendo muito utilizada, né? E o mercado de trabalho, a gente sabe que ele se modifica juntamente com a tecnologia. Esse tipo de entrevista, ele vem sendo atualmente muito explorada. E a entrevista por vídeo, além de ser também flexível, vai agilizar também o tempo gasto, tanto para a empresa, como também para o candidato. E normalmente é utilizado quando a sede da organização, ela fica em um local muito distante da filial, ou também da residência dos próprios entrevistados, certo? Então, assim, quando vocês forem passar por algum tipo de entrevista de vídeo, uma dica, tá? Procurem organizar o ambiente, procurem organizar o espaço, procura falar também com os familiares, olha, em tal dia, tal horário, eu vou passar por uma entrevista e vai ser por vídeo, e aí eu vou precisar de um pouco mais de silêncio, que vai ser da hora tal até a hora tal. E aí vocês tentam fazer essa organização. Bota num lugar também adequado, também com trajes adequados, porque não é porque você vai estar em casa fazendo uma entrevista de vídeo que você não vai estar sendo observado, né? Você vai estar sendo observado sempre, tá certo? Não é porque você não está lá pessoalmente que você não vai manter a sua postura, certo? Então, coloca trajes adequados, mantenha um local também adequado, né? Enfim, para que tudo possa transcorrer muito bem e você possa ter bom resultado, tá certo? Alguma dúvida até o momento? Querem compartilhar alguma informação ou se vocês já passaram por algum desse tipo de entrevista? Fiquem à vontade, tá? Ô, professor, só pode me perguntar porque eu não entendi não.
Qual foi? Telefone também não. Nem a do telefone, nem a de vídeo, não é isso? Pronto, vamos lá. Vamos só voltar aqui um pouquinho. Entrevista por telefone. O que é que a gente fala? Na questão do telefone, Jaqueline e Joelma, a gente sabe que a partir do momento que você entrega o seu currículo, vocês sabem que a partir daquele momento você já está sendo avaliado, certo? Então, assim, quando vocês forem atender um telefone, muitas das vezes as pessoas recebem muita ligação de outros estados, né? E aí quando vai ver, pode ser que seja de trote ou procurando outras pessoas. E aí você termina ficando um pouco irritado com alguma situação. Mas enfim, a gente está sempre dando essa dica, por quê? Porque imagina, você deixa o seu currículo numa determinada empresa e aí eles vão entrar em contato com vocês, certo? Ou por qualquer motivo, por alguma informação que não ficou muito clara lá no teu currículo e ele está querendo saber um pouco mais a respeito daquilo ali, que eles ficaram em dúvida, que não ficou muito claro. E aí eles entram em contato com você, né? Aí eles falam normalmente e aí você vem com maior grosseria. Quem é? Né? O que é que você quer? Certo? E aí a gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe quem está do outro lado da linha. Imagina que seja a empresa, né? Alguém lá, algum recrutador que gostou do teu currículo e está querendo fazer uma entrevista contigo para que, quem sabe, você possa, né, trabalhar naquela determinada empresa. Então é bom a gente tomar cuidado a forma como a gente vai se expressar por telefone. Só um momento, deixa eu só permitir aqui a entrada de Sandra. Olá, Sandra, boa tarde, seja bem-vinda. A gente está falando aqui, tá, na parte de entrevista, tá bom? Pronto. Tá conseguindo. Pronto. Hoje esse tempo todo não quer aparecer. Certo. Não aparecia eu. Mas que bom que você conseguiu, tá bom? Mas a gente tá só iniciando mesmo, tá bom? Pronto. E aí, Jaqueline, é muito isso, tá? Então a gente toma cuidado, né? A forma como a gente vai atender o telefone, porque se for a empresa que ficou interessada no teu currículo, que gostou do teu currículo, imagina você tratar aquela pessoa com grosseria. Se você faz isso, no caso, por telefone, imagina no dia a dia naquela empresa. Tu estás entendendo? Para que você não venha ser eliminada ali mesmo, tá entendendo? Deu para entender essa parte do telefone? Pronto. E na parte de vídeo, as entrevistas de vídeo, o que é que acontece? Por conta do contexto que estamos vivendo, né, no momento atual, a gente sabe que estamos evitando a questão precisamos evitar ao máximo a questão de aglomeração, né? Então, muitas empresas estão fazendo muito entrevista por vídeo. Então, assim, se um dia vocês passarem por esse tipo de entrevista por vídeo, o ideal é o quê? Lá na tua casa mesmo, você reservar um local adequado, né? Assim, procurar ficar num ambiente que não tenha muito barulho, certo? Porque chamada por vídeo, ele vai estar ali te observando. Você vai estar vendo ele e o entrevistador vai estar te observando também. E a questão também do barulho, né? Então, assim, é bom você conversar antes com alguém da tua família, com o pessoal da família. Olha, gente, tal dia, tal horário, eu vou passar por uma entrevista de vídeo, e aí eu vou precisar que vocês mantenham um pouco de silêncio, tá certo? Botar um traje adequado, porque como eu falei, não é porque você não vai estar lá pessoalmente que você não vai ter que estar com trajes adequados para participar daquela entrevista, não é isso? Até porque ele está te vendo, você também está vendo o entrevistador, tá certo? Então, é a mesma coisa, você pode, tudo bem, você está em casa, mas procura a gente botar um pouquinho na mente que aquilo ali poderia ser também presencial, poderia ser ali pessoalmente. Então, evitar ao máximo de muito barulho, de estar num lugar assim um pouquinho mais confortável, tá certo? Ou seja, vocês fazer o ambiente ficar bem agradável para aquele momento, para que daí você possa ter um bom resultado, né? E quem sabe ser aprovado naquela entrevista. E aí, ficou claro? Agora sim. Vânia, você queria falar alguma coisa? Que eu vi que você ligou também o áudio. Vânia? Agora sim, pode falar, Vânia.
Pronto, então, é interessante isso que você estava falando, né, sobre essa questão das entrevistas, porque devido à pandemia, as empresas estão optando, né, nesse momento, fazer essas entrevistas no telefone ou de videochamadas. Então, é interessante a gente manter o número atualizado, ficar esperto, quando a empresa ligar, atender bem as chamadas, porque a gente nunca sabe aquele número, né, que não está na nossa agenda, que está ligando, às vezes liga uma ou duas vezes, pode ser uma proposta de trabalho. Né? Acho que a gente tem que estar sempre ligado a isso. A forma como a gente fala com a pessoa, pode já ali naquela ligação, perder aquela oportunidade. Né? E está preparado, sim, para uma videochamada da empresa, está preparado, etc., para os familiares, para que a gente possa ser viver esse papel nesse momento, conquistar essa vaga que é tão desejada. Isso. Exatamente, Vânia. Olha aí a dica de Vânia, certo? Pronto, vamos aqui. Vou só adiantar um pouquinho, pessoal, por conta da questão do horário, que a gente ainda vai entrar na parte da dinâmica em grupo, tá? Uma das principais perguntas das entrevistas que normalmente eles fazem é: fale sobre você. Né? Eu acho que a gente falou um pouquinho ontem, né? Que eu perguntei, se eu perguntasse se vocês saberiam falar um pouquinho sobre vocês saberiam falar? Teve algumas pessoas que disseram que não saberia, né? Então, assim, uma das perguntas é falar sobre você. Então, a coisa mais interessante e importante é você se conhecer, você se se conhecer, né? Para que você possa falar um pouco sobre você. Você dizer quem é você, né? Quem sou eu, onde eu moro, onde vivo, o que faço, o que gosto, o que penso. Enfim, né? É falar sobre você mesmo. Outra pergunta é: quais são os seus pontos fortes e fracos? Ou seja, qual são o seu ponto positivo, ponto negativo, certo? A outra pergunta é: por que você quer esse trabalho? Por que devemos contratar você? Né? Foi aquilo que eu falei ontem, né? Na questão de você mostrar um pouco do seu diferencial. Por que eu devo te contratar? O que você tem de diferente, de diferencial, né? Que o outro não tem. Então, e por que você quer esse trabalho? Por que a empresa deve estar te contratando? Normalmente também é perguntado: como você se vê daqui a 5 anos? Então é bom nesse tipo de pergunta você não falar apenas do seu pessoal, mas também do seu profissional. Será que daqui a 5 anos você não tem nenhuma perspectiva, você não pensar em nada, tipo, por exemplo, né, fazer algum outro curso, se profissionalizar melhor naquela área ali que você está atuando já na empresa, fazer uma faculdade, né, enfim, são um leque de coisas que você pode estar almejando daqui a 5 anos, né, até porque para que a empresa possa ver que você é uma pessoa que não fica de braços cruzados, né? Que você almeja outras coisas daqui a 5 anos, que você não se vê nessa mesma situação que você está hoje, certo? Outra pergunta: por que você saiu do último emprego? Bom, gente, eu sempre falo o seguinte, que evitem o máximo de vocês falarem mal da empresa anterior que vocês trabalharam, até porque assim, se você falar mal da empresa anterior, provavelmente você pode chegar a falar mal dessa empresa também, né, que está ali te dando uma oportunidade e te contratando, tá certo? Outra coisa: qual a sua pretensão salarial, né? Então, assim, se você... uma dica que vocês poderiam estar dizendo na questão da pretensão salarial é tipo, de acordo com o mercado, né? Porque assim, vamos dizer que você está concorrendo à vaga de jovem aprendiz, e aí você vai e diz que a sua pretensão salarial é de 2, 3 mil reais. A gente sabe que para jovem aprendiz, normalmente não é pago esse tipo de valor, certo? Então, se você não sabe uma pretensão salarial de acordo com aquele cargo, você pode dizer: não, eu quero minha pretensão salarial que seja compatível com o mercado, tá certo? Outra coisa também, como você trabalha sob pressão, certo? E a dica para você se sair bem nas entrevistas, a primeira coisa a preparação começa justamente no currículo, né? Então, a primeira coisa, preparar o teu currículo. Segunda coisa, pesquisar informações sobre a empresa e o cargo. Ou seja, você vai fazer uma entrevista numa determinada empresa. O ideal seria você primeiro pesquisar um pouquinho sobre aquela empresa, o cargo que você está indo em busca, tá certo?
O terceiro ponto, as primeiras impressões também importa bastante o teu comportamento, os teus trajes, né? A forma como você chega, se comporta, enfim, né? A gente sabe que as primeiras impressões é as que fica, né? Outro ponto, falar sobre o seu desenvolvimento profissional, ou seja, se for seu primeiro emprego, você pode dizer assim, o que você já fez, como por exemplo, cursos, capacitações, tá certo? Estudar também as perguntas mais comuns, que normalmente eles perguntam mais sobre os seus interesses, a sua carreira, eles perguntam também um pouco sobre do seu pessoal. O outro ponto é utilizar um pouco o método START, que é para contar um pouco sobre sua trajetória, ou seja, a situação, a tarefa, suas ações e o resultado, tá certo? Alguma dúvida até o momento? Pronto, então vamos lá, vamos seguir então. Aqui a gente tem a dinâmica em grupo. Alguém de vocês já passou por dinâmica em grupo? Não. Nunca passou, né? Pronto, então vamos trazer um pouquinho da dinâmica em grupo, tá certo? Dinâmica em grupo, ela é justamente uma das ferramentas que também avalia o candidato para aquela determinada vaga de emprego. Ou seja, através da dinâmica, ele consegue revelar muito sobre o comportamento de cada um de vocês, de cada indivíduo. E não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo seletivo não, tá? E é baseado também em testes psicológicos e, nesse sentido, sua elaboração parte por parte de especialistas em comportamento humano. Então, assim, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes de revelar traços importantes da personalidade do indivíduo, tá certo? Quando ele é colocado a algumas diversas situações. E aqui eu trago para vocês algumas finalidades da dinâmica em grupo. Então, uma das finalidades é desenvolver um processo coletivo de discussão e também de reflexão. Outra finalidade é ampliar o conhecimento individual, o conhecimento também coletivo, e daí enriquecer o potencial e o seu conhecimento. A terceira finalidade, ela possibilita também a criação, a formação, a transformação e o conhecimento, onde aí os participantes eles são sujeitos também na sua elaboração e execução. Aqui tem para vocês também alguns tipos de dinâmica, né? E aí eu trouxe para vocês algumas delas. Uma delas é a técnica quebra-gelo. Esse tipo de dinâmica ajuda a tirar mais as tensões do grupo, quebrar um pouquinho aquela seriedade, né, do grupo e procura também aproximar as pessoas. Tipo, por exemplo, falar sobre os interesses pessoais, competências, suas características importantes. Isso é uma observação. Não falar sobre a trajetória profissional, tá? Porque isso aí é um outro momento, tá certo? Que vocês vão estar passando. Então, cada coisa no seu tempo, tá certo? Tem também um tipo de dinâmica que chama-se técnica de apresentação. Esse tipo de dinâmica, ele tem um intuito justamente para apresentar-se uns aos outros, para que vocês possam se apresentar uns aos outros. E aí vai abordar algumas questões, como por exemplo, quem sou eu, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, qual é o meu sonho, o que sinto, o que penso. É importante também desenvolver um clima de confiança e também de descontração, né? Então, ele é mais, esse tipo de dinâmica é muito para isso, tá? É você falar um pouco quem é você, o que você faz, o que você pensa, o que você sente, tá certo? Tem também a técnica de integração. Essa técnica de integração, ela permite analisar o comportamento pessoal e também do grupo, a partir de exercícios específicos, que daí vai possibilitar partilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo. Então, ele tem o objetivo justamente de poder trabalhar essa interação, essa comunicação,
encontros e desencontros do grupo como um todo. Então, é mais uma dinâmica muito coletiva, certo? Eles fazem o quê? Justamente, eles fazem divisão de grupos e subgrupos para a resolução de uma problemática. Ou seja, eles vão dividir aqueles subgrupos e aí vão dar uma problemática para que vocês possam estar resolvendo aquela problemática. E ver como é que vocês vão sobressair daquela situação. A dica para sair bem da dinâmica em grupo é um deles. Exemplo, desafio com uma problemática para resolver em equipe. Porque daí ele vai conseguir avaliar suas competências, a comunicação, a liderança e também ver se você tem iniciativa, né? Imagina, às vezes acontece, por exemplo, até na entrevista mesmo, acontece de dizer quem começa, aí um joga pro outro, né? Vai você, vai você. Então seria interessante que você mesmo se disponibilizasse, tomasse a iniciativa de fazer aquilo, tomasse a iniciativa de fazer algo. Porque aquela empresa, aquela pessoa que vai estar te contratando, vai ver, olha, ela tem iniciativa, ela também é uma pessoa proativa, entendeu? Então, fica essa dica aí, tá? Então, assim, uma das dicas para você se sair bem na dinâmica em grupo preparar-se, né? Prepara-se. Então, você tem que se preparar primeiro, evitar alguns excessos, certo? Outra coisa é você aprender a se vender, né? Que foi aquilo que eu estava falando ontem, né? Que alguma das pessoas ficou com dúvida. É você aprender a se vender no sentido de você dizer quem é você, né? Por que aquela empresa tem que te contratar? Quais são tuas qualidades? Quais são as tuas habilidades? O que é que você tem de diferencial? O que é pra gente estar te contratando, certo? E procurar também ser ético, tá, gente? Isso aí é fundamental, tá bom? E aí, ficaram com alguma dúvida? Querem trazer alguma informação? Vânia também quer contribuir com alguma informação? Certo. Hoje Jaqueline e Joelma estão mais caladas, né? Ontem vocês falaram bastante. Jaqueline quer pagar mico. Que é isso, de forma alguma, a gente tem que interagir mesmo, tá? Tem que interagir, se tiver dúvida, pergunta, tá certo? Não tenha vergonha de perguntar, não. O pior é se você ficar com dúvida e não perguntar, né? E a dúvida vai permanecer, tá certo? Pois é, pessoal. A hora é agora, né? Se futuramente, daqui a um mês, uma semana, o pastor vai passar por uma entrevista de emprego, né? De repente colocou o currículo, foi chamado, a hora é agora. Perguntar pra gente como se comportar, o que fazer. Uma coisa é certa, a entrevista de emprego não é nenhum bicho de sete cabeças. Você só tem que agir naturalmente, entendeu? E mostrar, deixar bem claro que você quer aquela vaga, que você é uma pessoa que vale a pena a empresa investir em você. Mesmo que você ainda não tem um emprego formal para trabalhar, mas que está disposta a Pedindo desculpa. Tá cortando, professora. Tá muito ruim. Oi, fala aí novamente, Vânia. Oi, Vânia, fala aí de novo. Melhorou agora? Sim. Certo, pode falar. Tá melhor? Agora tá ótimo. Ficou melhor agora? Então, tá dizendo que a entrevista de emprego, ela não é um bicho de sete cabeças, né? É só você ficar tranquila, entendeu? Responder as perguntas que forem feitas, calma, entendeu? E deixar bem claro para a pessoa que está te entrevistando que você tem muito a contribuir com aquela empresa, mesmo que você não tenha experiência profissional na carteira. Mas se você está disposto a aprender, você está disposto a trabalhar, você quer trabalhar, entendeu? Se você deixar isso claro, a empresa com certeza vai querer contratar, porque nem todo mundo que começa a trabalhar na empresa já tem experiência. Muita gente está entrando lá pela primeira vez, o primeiro emprego, entendeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, aproveite esses dias. Hoje é o penúltimo dia, amanhã acredito que seja o último, né?
para justamente tirar essas dúvidas de como conduzir o currículo, que a gente vai falar mais na frente, de como se comportar as roupas, mulheres, atenção nas roupas, nada de roupa curta, nada de alcinha, roupa de alcinha, nada de saia curta, entendeu? Tem que ser uns mais mostra mais nada além disso. Tá conseguindo agora? Vai, continua, pelo amor de Deus. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado na hora de ir para a entrevista, entendeu? Cuidado com a maquiagem, para vir maquiada demais, como se fosse para uma festa, entendeu? Essas coisas a gente precisa ter cuidado. Com qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar que a gente tenta ajudar. Foi ótimo. Eu não sabia nada disso, não, mas a minha filha já sabe. Só que ela ficou tão nervosa, que ela não conseguia nem se expressar, nem responder às perguntas do que está entrevistando ela, entendeu? E a pessoa que entrevistou percebeu. As duas vezes que ela foi, a pessoa percebeu o nervosismo dela. E se a gente sabe que é um momento, né, realmente que deixa um pouquinho de nervoso, né, porque assim, o nervosismo acho que começa a partir da ansiedade, né, a gente já fica ansioso e ao mesmo tempo preocupado, né, como é que vai ser, o que é que eles vão pensar de mim, então vem ser uma série de questionamentos, né, mas a dica é manter a calma, tá certo? Mantenha a calma, respira fundo, bota sempre na mente que vai dar tudo certo, tá certo? Como eu falei ontem, vamos deixar um pouquinho de lado a questão do negativismo, vamos ser positivo, né? Porque quando a gente é positivo, a gente consegue, de fato. É um pouco complicado, geralmente quando é a primeira entrevista que a gente passa, realmente é mais complicado, mas da segunda por diante a gente já sabe mais ou menos como a gente pode sobressair melhor daquela situação, tá certo? Mas a gente tem que realmente, assim, manter a calma, respirar fundo, vamos botar na nossa mente que vai dar tudo certo, já deu certo, e que a gente vai tirar de letra, a gente vai conseguir. Olho no olho, olhar para os olhos do entrevistador, a gente sabe que o corpo por si só ele já fala tudo, né? Esse negócio de estar com os braços cruzados, mexendo o tempo todo as pernas, isso mostra a questão também de nervosismo, de insegurança. Então procura manter a calma, manter uma postura adequada também. A partir do momento que você chega, que você, como eu falei, você está sempre sendo observado, chegou, sentou, espera a tua vez com calma. Às vezes pode ser que aconteça até mesmo de você ficar esperando por muito tempo lá, chegar a tua vez. Mas saiba que muitas das vezes isso acontece, mas eles estão te observando em algum momento ali, tá certo? Pode ter alguma câmera ali filmando e vai estar te observando. Então, mantenha calma e vai dar tudo certo. Se a gente realmente manter o nervoso e deixar o nervoso tomar conta da gente, esse nervosismo, realmente vai ser bem mais complicado, certo? Mas é só respirar fundo e seguir adiante que dá tudo certo no final. Tá bom? Ok. E Joelma, não esqueci não, tá? Ontem como a gente conversou ontem, né, da questão da gente ver a questão dos nossos horários, tá certo? Da gente saber dividir o nosso tempo. Faz esse teste aí, porque aí eu acredito que você vai conseguir, né? Da questão de dividir o tempo, terminar primeiro uma tarefa para depois vir para outra atividade. Não adianta você querer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que aí termina se complicando, né? E aí você não consegue dar conta ou termina fazendo errado, não fica bem feito. Então, se tem, por exemplo, 3 tarefas para fazer, termina a primeira, parte para a segunda, termina a segunda que vai para a terceira, tá certo? Tenta fazer dessa forma e depois você me dá o feedback, se deu certo ou não. Comecei hoje, professora. Hoje deu certo. Eita! Ei, que maravilha! Tá vendo que funcionou? Que bom, fico feliz por você, viu? Funciona mesmo. Isso, exatamente, é verdade. E nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje, tá? Esse negócio de dizer, não, amanhã eu faço. Não, se você pode fazer hoje, faz logo, antecipa. É melhor você adiantar do que você ficar atrasado, né, em determinada atividade, tá certo?
verdade. Que maravilha. Fico feliz por você. Obrigada pela dica, professora. Por nada. Obrigada pela Por nada. Olha só, amanhã a gente vai falar sobre elaboração de currículo, tá certo? A gente vai trazer para vocês a elaboração de currículo. Tirar algumas dúvidas. Tá fugindo a voz. Oi, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá fugindo. Oi, tá conseguindo me ouvir? A sua voz Fugiu o tempo todo. Mas e agora? Tá me ouvindo? Quero me ouvir. Agora me ouviu. Ouvi. Agora? E agora, você tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, Tô mas eu ouvindo perdi sim, tudo mas eu perdi tudo que eu tava falando desde o início aí agora. Pronto. Amanhã a gente vai estar trazendo a parte de elaboração de currículo, tá? Como a gente deve elaborar nosso currículo. Fugiu de novo. Eu falo qualquer coisa, eu falo com vocês lá no grupo, pode ser? Pode ser sim, maravilhoso. Maravilhoso. Pronto, tá certo então. Porque amanhã a gente vai falar sobre a parte de currículo, tá certo? Ok. Aí amanhã a gente se vê aqui às 13 horas, tá bom? No mesmo horário, tá certo? Professora, por que Professora, termina por que termina tão tão rápido, rápido, hein? É por causa do horário, é porque a gente só tem apenas uma hora, né? É de 13 às 14 horas. É porque realmente é tão bom. Cheiro pra tu, viu? Adorei. Viu? Tá bom, eu que agradeço a participação de vocês. Sandra, amanhã a gente tá junto de novo, tá? Pronto. Então amanhã a gente se vê, gente, aqui no mesmo horário. Um forte abraço pra vocês, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Cheiro pra todas. Pra todas.